Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus esteja convosco nos vossos lares, desde já, para todos sempre também. Eu creio que da vontade de Deus que Ele abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, porque a palavra do Senhor nos relata que quando nós estamos tristes, abatidos, Deus Ele também fica triste com a nossa situação, mas ao contrário, quando nós ficamos alegres, Ele também se alegra conosco. Eu desejo que nessa manhã Deus venha colocar uma alegria tão grande no seu coração. Talvez você não tenha sentido mais alegria, talvez você não tenha tido paz diante das circunstâncias, diante dos problemas. Mas eu quero te dizer que Deus Ele pode abrir a sua visão, Deus Ele pode abrir a sua mente, entrar nos seus caminhos, arrancar as pedras de tropeço, arrancar tudo aquilo que vem te incomodando, vem te atormentando durante anos, talvez, durante meses e dias, não sei, mas alguma coisa me diz que você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir o seu entendimento, e para isso nós temos que clamar a Deus, para que Ele venha nos restaurar, renovar a minha vida, renovar a sua vida, para que Ele venha fazer grandes e grandes coisas, que é o desejo dEle, os planos dEle que Ele já tem para a minha vida e também tem para a sua vida. Hoje nós vamos abordar um tema, como de costume já, que a gente fala que nós devemos crescer em conhecimento, crescer em entendimento, porque sem conhecimento muita gente tem perecido, tem passado dificuldades, e muitas pessoas até escolhidas de Deus. Antes de abordar esse tema, eu queria contar um pouquinho sobre o que eu vi hoje. Se você acessar, buscar no Google, você vai ver, tem uma igreja que estava assistindo um pedacinho da reunião online, via online, e entrou uma senhora, e ela era mendiga, e essa senhora, quando ela adentrou a igreja, sentou, vocês sabem que em muitos lugares, quando as pessoas não têm poder aquisitivo, não tem recursos financeiros, ou está em situação até de rua nas suas vidas, elas são desprezadas, muito desprezadas. Pessoas falam que a pessoa não está sendo abençoada porque fez por onde, porque pecou. Ah, não, você está passando por isso é porque Deus sabe, não vou interferir na prova que Deus está colocando na vida da pessoa, não vou ajudar porque, né? Enfim, todo mundo tira o corpo fora quando o problema é financeiro, né? Quando o problema é poder aquisitivo, então todo mundo tira o corpo fora. Eu estava vendo essa reunião e essa senhora entrou toda suja, roupa velha, uma sacolinha na mão, e o pastor olhou para ela em cima do altar, impressionantemente falou assim: este lugar aqui é lugar de pessoas doentes. E ela se levantou e ele chamou ela até a frente, e ele olhou para a Bíblia dela e viu que era uma Bíblia muito simples e velhinha já. Ele ofereceu uma Bíblia e ela aceitou. Aí ele foi e ofereceu outra Bíblia e ela aceitou também. Enfim, para terminar, ele deu 4 Bíblias para ela, deu uma oportunidade para ela louvar, para ela cantar. Ela cantou 2 louvores. O fogo de Deus desceu sobre aquele lugar, impactou a igreja através de uma mendiga. Eu quero contar um fato só para que vocês entendam que
que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não importa a situação que você se encontra, não importa o seu poder aquisitivo, não importa se você é branco, é negro, é japonês, é coreano, enfim, não importa, americano. Deus ele não olha para a sua raça, Deus ele não olha para a sua cor, para a cor dos seus cabelos, não é o meu caso, né? Sem cabelo, enfim, brincadeira. Mas Deus ele não olha para isso, ele olha para o que está dentro do seu coração, ele olha para o seu sentimento. E se o seu sentimento é de paz, se o seu sentimento é de amor, se o seu sentimento é um desejo de buscar a Deus cada dia mais e mais, eu tenho certeza que ele vai enchendo a sua vida, ele vai transformando, limpando seus caminhos. Tem muita gente que passa anos e anos no mundo fazendo o que não deve e quando volta para Jesus já quer que Jesus em uma semana mude a vida. Eu quero dizer uma coisa, Deus ele transforma assim, ele restaura, renova, né? Mas eu quero dizer também que as consequências do pecado, às vezes ela fica, às vezes não, todas as vezes ela fica. Não quero dizer que Deus está te cobrando, que Deus vai te cobrar por isso, pelo seu passado. Não é nada disso. É que Deus ele quer, na verdade, te ensinar. Eu queria te fazer uma pergunta muito clara e objetiva nesta manhã. Se você tiver um filho ou uma filha de apenas, vamos contar, 10 anos de idade, e a sua filha te pede, e o seu filho te pede um carro ou uma moto, sei lá, você daria esse carro, essa moto para o seu filho de 10 anos de idade? Eu não daria. Creio que você também não daria, né? O que você daria para o seu filho de 10 anos de idade? Uma bicicleta, para ele brincar, para ele andar. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus ele vai gradativamente te abençoando, te ensinando a administrar a bênção que ele está te dando. Não adianta ele jogar tudo de uma vez. Ele tem poder para isso? Tem. Ele tem poder para te deixar muito bem? Tem, claro que ele tem. E ele vai fazer isso na sua vida. Pode você acreditar ou não. Se você não acredita, se você não tem fé, eu vou orar pela sua vida que eu nem conheço, mas pela minha fé, pela fé que eu tenho, Deus vai abençoar a sua vida, teu ministério, teu lar, você que está afastado, enfim. Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus ele deseja que nós cresçamos, que nós venhamos adquirir conhecimento, sabedoria, para que nós não venhamos perecer, porque esse mundo que nós vivemos jaz o maligno, como diz a palavra do Senhor. O anticristo já nasceu, as coisas estão piorando cada dia mais, se degradando, catástrofes naturais, muitas coisas vêm acontecendo, muitas mortes, muita guerra, armas nucleares sendo construídas, bombas, na verdade, nucleares sendo construídas, e a qualquer momento pode acontecer algo pior, a qualquer momento pode acontecer algo que venha nos trazer um problema muito grande. E quando isso acontecer, se isso acontecer, é uma suposição, mas se isso acontecer, eu desejo que você esteja preparado para isso. Eu desejo que a sua família esteja alicerçada na rocha, preparada para enfrentar tais problemas até que você já está enfrentando. E muitas vezes você não tem conseguido administrar o problema. Administrar não é só uma empresa, uma casa, um casamento, não. Administrar abrange todas as áreas da sua vida. Deus ele quer que você seja um administrador do seu lar, do teu casamento, do teu trabalho. Ele quer que você administre o problema e assim você possa resolvê-lo. Vamos então entrar na palavra do Senhor.
que está em Provérbios, capítulo 1 de Provérbios, do versículo 5 ao versículo 7. Preste bem atenção no que diz na palavra do Senhor. Vamos lá. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. Deus, Ele quer que eu seja sábio. Deus, Ele quer que você seja sábio. Mas para que sejamos sábios, nós devemos parar, analisar e ouvir o que Deus está falando. Usar a nossa inteligência e pedir para Deus discernimento, os dons do Espírito Santo, para que nós venhamos entender de fato e verdade o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que entender isso. A partir do momento que você entende o que Deus quer para você, o que Deus quer para a sua vida, tudo começa a mudar, tudo começa a se transformar e aí sim a sua vida anda. Veja só o que diz mais a palavra do Senhor. E o entendido adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. Para que nós venhamos entender os provérbios, para que nós venhamos entender as parábolas, nós devemos ser sábios. Tem a palavra do Senhor nos relata, já vou voltar aqui para terminar o texto, não sei porquê, mas Deus toca no meu coração para dizer isso. A palavra do Senhor diz que o homem mais sábio que existiu foi Salomão. Deus deu a chance para Salomão de pedir o que ele quisesse, o que ele quisesse. Deus falou: olha, Salomão, pode me pedir o que você quiser, que ele será concedido. Ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido as melhores mulheres da época, ele podia ter pedido o que ele quisesse. Deus ia conceder, porque já tinha prometido, já tinha falado: olha, Salomão, pede que eu vou te dar. E o que Salomão pediu para Deus? Salomão pediu para Deus sabedoria para administrar o reino, o reinado. E certa vez chegou duas mulheres, e essas duas estavam com um bebê no colo. E uma delas, quando estava dormindo, pegou no sono, e os bebês eram recém-nascidos, pequenininhos. Então uma dessas mães, sem querer, se virou e deitou em cima do filho, e o filho veio a falecer. E ela trocou os bebês, pegou o bebê da outra mãe que estava vivo e colocou o bebê dela no lugar que estava morto já. Quando amanheceu, a mãe do bebê vivo, no caso, olhou para aquele bebê morto e falou: não. Olhou, prestou atenção e falou: não, esse filho não é meu. Esse não é meu filho. E quando ela olhou, o filho dela estava no braço de outro. E ela não aceitou aquela situação e foram até o rei Salomão. E Salomão usou de estratégia e sabedoria, porque uma ficava de um lado: não, esse filho é meu. E a outra: não é meu. Não é seu, aliás. Esse filho é meu. E ficou aquela briga entre as duas. Salomão falou: peraí, então, vamos fazer o seguinte. Desembanhou a espada, falou: olha, eu vou partir a criança no meio, você fica com a metade e a senhora fica com a outra metade. Automaticamente, na hora, a mãe da criança viva, né, no caso, se manifestou e falou: não pode deixar que o filho fique com ela. E aí Salomão percebeu que ela era a verdadeira mãe. Tomou a criança da mãe, da suposta mãe morta, né, do filho morto, aliás, desculpa, e devolveu a mãe verdadeira. Por que ele fez isso? Porque ele usou de estratégia, de sabedoria. Ele não ia partir a criança no meio, claro que ele não ia fazer isso. Ele só queria saber quem era a verdadeira mãe. E a mãe, diante daquela situação, se manifestou e falou: não, deixa meu filho vivo, né, que fique com ela então. Isso foi uma sabedoria vinda de Deus. E ele pediu isso para Deus, sabedoria.
Eu te convido nessa noite a pedir sabedoria para Deus. Nessa manhã, aliás, perdão, eu te convido a pedir sabedoria, a pedir entendimento. E Deus, ele não vai hesitar em te dar entendimento, Deus não vai hesitar em te dar coisas boas, pensamentos bons, né? E vamos então voltar à palavra do Senhor para concluirmos. No versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu creio que para desprezar a sabedoria que vem de Deus, do Supremo Altíssimo, do primeiro que é na minha vida e que eu creio que é na sua vida em primeiro lugar também, é primeiro que mãe, pai, esposa, filho. Deus, ele tem que estar na sua vida em primeiro lugar. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele deseja que você seja sábio, que você cresça em entendimento, para que você possa desvendar os enigmas e os mistérios, para que Deus possa derramar sobre você, sobre a sua vida, a sua casa, os mistérios e os enigmas, como diz a palavra do Senhor, para que você venha conhecer e aí sim você venha prosperar, você venha ser feliz. Muitas vezes eu nas minhas pregações, fico indignado com as coisas que estão acontecendo nas igrejas, por aí afora. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu fico indignado porque as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo envolvidas num manto de mentira, num manto de podridão, e não sabem. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não sabem, acham que estão naquele lugar, acham que estão numa determinada igreja e Deus, ele tem se agradado. Talvez ele tenha se agradado da vida da pessoa, mas talvez não tenha se agradado do líder do ministério. Então, tudo me leva a crer que se eu plantar uma determinada fruta, uma terra seca, rachada, não vai brotar nada. Mas se eu plantar, né, essa determinada semente de uma fruta, uma terra frutífera, uma terra fértil, aí sim vai brotar, vai nascer uma árvore bonita, vai dar belos frutos. E Deus, ele deseja isso para a sua vida, que você seja uma árvore bonita, bela, e que dê muitos frutos, renda muitos frutos, para que quando aquele grande dia chegar, que está próximo, quero que você entenda isso. O grande dia está próximo, está para vir, Jesus Cristo está voltando. E muita gente não tem se atentado para isso. Muita gente não tem buscado sabedoria para que quando Jesus volte, nós possamos ser salvos, nós possamos ir para o céu, nós possamos, enfim, herdar o reino de Deus, né? Só que as pessoas têm buscado por riqueza, têm buscado, muitas vezes eu já ouvi falar, né, como pastor, como homem de Deus, servo de Deus, eu já ouvi pessoas, cheguei até a perguntar para pessoas o que elas vieram buscar na igreja, em certas pregações, certos ministérios, enfim, não vou entrar em detalhes, mas várias e várias pessoas me responderam assim: pastor, eu vim buscar pela minha casa. E a senhora, irmã, veio buscar porque eu vim buscar pelo meu filho. Não que isso esteja errado, presta atenção, não é isso que o pastor quer dizer, não é isso, tá certo, tem que buscar mesmo, tem que adorar, tem que, né, perseverar, lutar, enfim. E muitas dessas pessoas, a outra, eu vim buscar por uma porta de emprego, eu vim buscar pelo meu carro, porque eu não aguento mais andar a pé, eu vim buscar, sei lá, teve pessoas que não sabiam nem que iam buscar na igreja, mas nenhuma delas teve a capacidade e a sabedoria de responder assim:
pastor, eu vim buscar a Deus. Porque quem é o que abre portas? Quem é o que abre portas aonde não há portas, aonde não tem mais solução, onde você olha e fala, não, aqui não tem mais solução, para esse problema não tem mais jeito, eu vou virar as costas, eu vou abandonar, porque eu não aguento mais em primeiro lugar, e porque não tem mais jeito, eu já tentei de todas as formas e eu não vou conseguir. Enfim, você vai conseguir. Deus é aquele que abre portas onde não há portas. Deus é aquele que abre janelas, as janelas dos céus, e derrama bênçãos tal, sem medidas, para a sua vida. Então que você venha nessa manhã ter essa palavra contigo, guardada, porque a sabedoria é o princípio do conhecimento. E quando você conhece, você não perece. Deus é aquele que abre portas aonde não há. Deus é aquele que abre os caminhos aonde não há caminho. Misteriosamente, enigmamente falando, Deus ele opera, ele tem por costume operar quando tudo diz que não. Como diz aquele louvor bonito, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando todas as portas estão fechadas, aí Deus olha e fala, chegou minha hora de mostrar quem eu sou, né? Porque é muito fácil Deus ele abrir uma porta para você onde, ou melhor, te levar onde já está aberta a porta. E isso me leva a crer que tudo que vem fácil, vai fácil também. Então Deus ele não quer te dar nada que seja facinho de conseguir. Não, Ele quer que você lute. Ele quer que você tenha garra. Ele quer que você vá atrás. Ele quer que você persevere em oração, em jejum. Ele quer que você adquira conhecimento. Para muitos ataques que vêm do inimigo, você saber administrar, você saber ponderar. Porque muitas das vezes o que acalma o furor, né, o que acalma a tempestade, a água fervente, né, aquele fervor, aquele momento de explosão, são águas frias. É o que acalma o fervor, é o que acalma a tempestade que muitas vezes há na sua vida. E esse problema que você não está conseguindo administrar. Então que essa palavra ela venha a servir para edificar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não conhece entendimento, que não tem entendimento, não tem sabedoria, é impossível agradar a Deus. E a sabedoria vem só disso aqui, ó. Essa é a minha espada, chamada Bíblia Sagrada, conjunto de livros em que me ensina a viver, em que te ensina a viver, que te ensina a ultrapassar barreiras gigantes. Talvez tenha um gigante na sua vida te impedindo. Você anda, em determinado momento você não consegue mais andar. Isso já aconteceu na minha vida. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou prova viva disso. Que você anda, chega em determinado, você olha para o problema, você olha para a situação, e é um gigante, você não consegue ultrapassar aquela barreira gigantesca, aquela muralha que você não tem forças nem para subir, pular o muro, digamos entre aspas assim. Você não tem tido forças para isso. É aí que Deus opera, quebra as muralhas, as barreiras, os ferrolhos de ferro, os impedimentos, e age na sua vida, e age no seu ministério. Eu creio que você tem um ministério a exercer, eu creio que você tem uma missão nessa terra, porque a Bíblia nos relata que Deus deu uns para pastores, outros para bispos e mestres, outros para ensinadores, outros para diáconos, diaconisas, enfim. Deus tem um propósito para cada vida e para cada ser vivente. Eu quero que isso seja guardado na
cabeça, na sua vida, no teu coração. Eu quero que isso venha a ser guardado e que você possa também transmitir, levar a palavra de Deus, levar até o conhecimento de Deus os seus problemas. Não que Ele não conheça, claro, Ele conhece o que você precisa, mas Ele quer que você persevere, que você lute, que você tenha garra, que você venha a ser iluminado, porque uma vez que abundou o pecado, superabundará a graça. Uma vez que abundou as trevas, quando a luz de Deus entra, as trevas ela automaticamente é obrigada a sair. Quando você entra num ambiente escuro, você automaticamente não enxerga nada. Se não tiver luz naquele lugar, você sai tateando, encostando na parede, você não sabe onde você pisa. Mas a partir do momento que você aperta o interruptor e acende a luz, tudo ilumina, tudo fica claro e você vê onde você está pisando. Deus Ele quer isso para a sua vida, Deus Ele quer isso para você, que você venha ser iluminado e aí através da luz de Deus, através dos propósitos de Deus para a sua vida, você vai saber como caminhar, como administrar, enfim. Não derrame mais lágrimas, chega de sofrimento, chega de dor. Vamos nos unir em fé, em uma só fé, em um só corpo, porque, como já disse, Deus está às portas e busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então que essa passagem em Provérbios, ela venha a ser gravada no teu coração. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida, que eu nem mesmo conheço, e que Deus Ele venha abençoar a sua vida, a tua casa, e até o próximo programa, querendo Deus. Eu agradeço a rica oportunidade de poder entrar na sua casa um pouquinho e poder falar do amor de Deus um pouco. Deus Ele vai com certeza abençoar a sua vida, abençoar seu ministério, abençoar a sua igreja, a sua casa, seus caminhos. Eu desejo a paz do Senhor a todos e até o próximo programa, querendo Deus.